Olá! Trouxe aqui uma questãozinha de física para a gente poder dar uma avaliada, como sempre. Uma questão puramente de física, que envolve apenas a análise das leis de Newton, inclusive as três leis de Newton. E é uma questão que, por sinal, me surpreende, né? Porque os últimos vestibulares, nos últimos anos, no caso, têm sido bastante interdisciplinar. Então, por exemplo, você pega uma questão de física, aí tem muita coisa de biologia, tem muita coisa de química, mas essa não. Essa é uma questão puramente física, de física, e inclusive muito arcaica, né? São aquelas questões que você tem, pega aí em qualquer livro de física, você consegue aí ter um exemplo parecido. E não é tão simples assim, porque ela é um pouco confusa ali na hora de fazer a análise da força de atrito. Mas eu vou falar sobre esses detalhes aí conforme a gente for resolvendo essa questão. Então, começando aqui, né, diz, né, a questão 95, eu devo ter tirado aí de um desses cadernos aí da prova, né, que a gente sabe que são de diferentes tipos, né, onde as questões elas então são arrumadas de formas diferentes, mas são as mesmas questões. Então, diz assim: uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M igual a 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Bom, quando a gente vai resolver uma questão de física, a primeira coisa que a gente faz, gente, é só colocar os dados para já ir arrumando as ideias na cabeça. Então, vou botar aqui a massa do que ele chama aqui de carga, que é de 200 kg, e quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante igual a 3 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, a sua aceleração, quer dizer, no caso, sua frenagem, que não deixa de ser uma aceleração, na verdade, é uma aceleração também, inclusive considerada como aceleração negativa, mas aqui a gente não está preocupado com o sinal da aceleração, porque nós vamos analisar o que nós vamos analisar são as forças sobre o corpo. Então, só para diferenciar, eu vou chamar isso aqui de AP, que é a aceleração de partida, e vou chamar isso aqui de AF, que é a aceleração de frenagem, porque são duas situações separadas. Em ambas as situações, a corda encontra-se em eminência de movimento, ou desculpa, em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Isso é uma coisa um pouco confusa. Por quê? Olha só, ele fala de dois movimentos e que são situações diferentes. Por exemplo, iminência de movimento significa que nós temos uma situação em que, se não tivessem as cordas, com certeza essas caixas aí elas entrariam em movimento em relação ao assoalho. Ou seja, o movimento do caminhão que leva a caixa é diferente dessa iminência de movimento, que é a caixa na iminência de deslizar em cima desse assoalho. Então, só isso aí já gera uma certa confusão, porque fica dando uma impressão, como assim iminência de movimento e o caminhão está em movimento, né? Então, essa iminência de movimento é o movimento da caixa em relação ao solo. E o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Então, a gente chama isso aqui de μ, que é 0,2. Esse número ele é adimensional. E agora, considere a aceleração da gravidade igual a g padrão, né? A gente já sabe que é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. E as tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais. Praxe. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 em Newton serão. Então, nosso objetivo aqui é determinar os valores das tensões na corda T1, T2 e na corda 2, na corda 1, T1. Então, só para início de conversa, nesse primeiro caso que a gente vai analisar aqui, o caminhão em movimento, acelerando nesse sentido, né? Ou seja, aumentando a velocidade, a gente já sabe aqui que neste caso o T1 vai ser zero. E nós teremos aqui a análise de forças em cima da caixa no movimento, no momento em que esse corpo é acelerado nesse sentido, onde a gente tem aqui então a força de tração T2. Aí eu te pergunto, e o atrito? Ele está para trás ou ele está para frente?
Porque isso poderia gerar uma dúvida, né? Então, até porque a gente está acostumado a fazer vários sisteminhas onde o atrito está sempre para trás, né? O atrito está sempre para trás, mas o atrito, gente, ele está sempre oposto à iminência do movimento. É por isso que ele está falando aqui, né? Que a carga encontra-se na iminência de movimento. Então, por exemplo, no momento que essa carga aqui ela está agarrada no caminhão, né? Pela força de tração e pelo atrito, e esse caminhão acelera, a tendência do movimento dessa caixa é o quê? De escorregar para trás. Então, gente, o atrito só pode estar para frente. E aí, conclusão, tá, vou até repetir, hein? Ó, quando o caminhão ele tende quando o caminhão acelera, essa caixa tende a escorregar aqui no assoalho para trás. Então o atrito tem que estar para frente. E aí a gente pode agora escrever o nosso sistema, a nossa equaçãozinha básica, né? Onde T2 mais FAT, por que T2 mais FAT? Porque são duas forças no mesmo sentido na mesma direção, então por isso que a gente pode somar essas duas forças e dizer que é então igual à força resultante. Mas não é a força resultante para qualquer aceleração, é para a aceleração de partida, por isso que eu vou botar aqui FRAP, tá bom? Um outro detalhe também que eu gostaria de chamar a atenção aqui é com relação à situação em que esse caminhão começa a frear. Quando ele começa a frear, o que, que vai acontecer? Agora a corda 1 é que começa a atuar e a T2 é zero. Então vamos considerar aqui uma situação de frenagem que T2 vai ser T2, T2 é igual a zero nesse caso. E olhando para a caixa agora, né, para o nosso sistema aqui, agora a gente tem quem? A força de tração T1 neste sentido. E agora eu te pergunto, para onde está o atrito? Oposto a T1 ou no mesmo sentido de T1? De novo, é só a gente avaliar aqui a iminência de movimento. Quando o caminhão freia, a tendência dessa caixa não é escorregar em cima desse assoalho? Então o atrito só pode estar no mesmo sentido de T1. Então eu tenho aqui a força de atrito. Opa, já ia desenhar errado. A gente tem aqui então a força de atrito apontando no mesmo sentido de T1. E aí a gente pode dizer muito bem que T1 mais FAT, inclusive esse FAT aqui é o mesmo FAT de lá, só que a força resultante não é. A força resultante aqui é a força resultante de frenagem. Então temos duas equações independentes que a gente tem que resolver. Mas antes de resolver, eu queria fazer uma lembrança aqui, né, de como que a gente calcula a força resultante, que é o produto da massa vezes a aceleração. Então, essa daqui é a segunda lei de Newton. E uma outra coisa importante também é a gente determinar o FAT, ou a fórmula para calcular o FAT, que a gente sabe que é sempre μ vezes a normal. E neste caso aqui, ó, eu não coloquei porque senão iria ficar um monte de vetores aqui embolando o nosso trabalho, né, que na verdade a gente só está analisando aqui as forças na horizontal, mas a gente sabe que já está aqui embutido naturalmente a normal, que é aquela força perpendicular ao assoalho, que está fazendo para cima no bloco, e temos aqui o peso, e neste caso aqui, a normal é igual ao peso. E se a normal é igual ao peso, então eu posso dizer que φ é igual a μ vezes o peso e que então é μ vezes mg. Pronto. Temos então todas as fórmulas para a gente substituir aqui nas nossas equações. Tanto para o φ, que vai ser μ vezes mg, como para a força resultante, que é o produto da massa vezes a aceleração. Então, vamos repetir aqui a equação primeira, né, que foi T2 mais φ igual a FRP. Eu vou simplesmente dizer aqui, então, que T2 é igual à força resultante P, que é de partida, menos φ. E por que que eu botei menos aqui? Botei menos aqui porque, obviamente, esse φ aqui vai ser jogado para o lado de lá. Então, se ele vai ser jogado para o lado de lá, ele vai com um sinal negativo. Por isso que aqui ele aparece com um sinal negativo. E agora a gente pode, então, substituir os valores. Então, vai ser MA
no caso aqui é o AP, menos μ vezes m, que é a massa da carga, vezes a gravidade. Conclusão, m vale 200, A vale, neste caso o AP está aqui, né? Vale 3 metros por segundo ao quadrado, então eu vou multiplicar isso aqui por 3, menos FAT. FAT é μ, que é 0,2, 0,2 quer dizer, 0,2 é no inglês, m multiplico 200, que é a massa de novo, vezes então a gravidade, que vale 10. E agora a gente resolve essa conta. Agora, cuidado, pelo amor de Deus, tem gente que chega aqui e faz assim, ó, 200 vezes 3 dá quanto? Dá 600. Aí ele pega 600 e subtrai de 0,2 para depois sair multiplicando. De jeito, maneira, jeito. Primeiro a gente faz o produto, por favor, tá? Depois que a gente faz a subtração. Então, fazendo primeiro o produto, a gente tem 200 vezes 3, que dá 600. E aqui a gente tem 0,2 vezes 200, vai dar, então, 40, né? Porque é 20% de 200. Então, isso é 40, e 40 vezes 10, 400. Agora sim, 600 menos 400 vai dar, então, 200 newton. Então, resolvemos o nosso valor para T2. E para T1? Para T1 vai ser a mesma coisa, né? T1 eu vou pegar agora essa equação aqui, ó. O FR é o FR da frenagem, que nesse caso é igual a massa vezes a F, né? Ou seja, a massa vezes a aceleração de frenagem, menos, porque eu vou jogar o FAT para o lado de lá, né? Se FAT vem para cá, então ele vem negativo, que vai ser, então, o Mi, ou seja, a gente já pode até colocar aqui, vou repetir esse Mi vezes mg aqui, mas, no final das contas, a gente tem o quê? 200, só que desta vez não é AP, não é a aceleração de partida, que é 3, e sim a aceleração de frenagem, que é 5. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5. E subtraio, nós já fizemos essa continha aqui, né, de 200 vezes 10, que é 2.000, vezes 0,2, dando 400. Então, agora é só eu pegar 200 vezes 5, que é 1.000, e 1.000 menos 400 vai dar, então, 600 newton. Então, simplesmente fizemos aí as nossas análises de força em cima da carga, tanto no caso de aceleração quanto no caso de frenagem. Vejam que há uma mudança, né, nas configurações de força, para cada caso é um caso separadamente, e simplesmente as análises, né, vetoriais em cima aí dessas massas, que por sua vez a gente consegue então determinar o módulo dessas forças de tração. Então, veja que é uma questão muito clássica da mecânica de Newton. E eu vou carregar aqui as soluções agora para a gente poder, obviamente, né, dar uma analisada nas respostas e concluir sobre a resposta final. Então, está carregando aqui. Eu já estou substituindo aqui, já estou colocando aqui a figura com essas soluções. Então, podemos aqui agora ver qual é a resposta correta. Por exemplo, a gente tem aqui a aceleração no momento que então está partindo, né? T1 igual a zero e T2 igual a 200. Se eu não me engano, essa é a resposta. Ó. T1 igual a zero para a aceleração e T2 igual a 200 newton. Está aqui, ó. T1 igual a zero e T2 igual a 200 newton. E no momento da frenagem, o contrário. O T1 vai valer 600 e o T2 igual a zero, né? Veja que na aceleração o T2 é 200 e na frenagem o T2 é zero. E na aceleração o T2 é 200, correspondendo a esse valor que a gente encontrou aqui, e na frenagem a gente tem o T1 valendo 600, que foi esse valor que a gente encontrou aqui. Então, certamente essa é a resposta correta, né? Ou seja, o gabarito é A. E se você quiser dar uma olhadinha, vai ver que as outras questões não podem ser, até porque, por exemplo, ó, valor de 1.400 a gente não viu em lugar nenhum. Mas cuidado, porque esse valor de 1.400 eu não sei, não fiz a conta, mas pode ser que se naquele momento ali você inverter a força de atrito, fazendo uma soma, ao invés de subtração, pode ser que você acabe encontrando outros valores aqui. Então, tem que tomar muito cuidado e estar bastante atento aí à conclusão dessa força de atrito, né? Que neste caso aqui está na mesma direção em sentido da força de tração
entrando então na nossa equação aqui para ser analisado e determinado esse módulo, tá? Espero então que tenha gostado. Em breve vou publicar novas questões aí do Enem para a gente poder analisar aí estas soluções e até a próxima.